Muito bem. Quando queremos estudar a palavra de Deus, quando estudamos a Bíblia Sagrada, nós precisamos conhecer algumas palavras, ter alguns conceitos muito importantes com relação à leitura, ao estudo e ao entendimento das Escrituras. Por isso, nosso estudo será sobre a revelação e a inspiração da palavra de Deus. Há uma diferença bem grande entre inspiração e revelação. E vamos ver também um outro conceito que é a iluminação da palavra de Deus. Queremos discernir bem como a palavra de Deus foi escrita, com que propósito ela foi escrita, como devemos nos chegar à palavra de Deus e como o Espírito Santo nos traz a revelação de Deus nas Escrituras. Então vamos ver estes conceitos, o que significa inspiração, o que significa revelação e o que significa iluminação da palavra de Deus. Vamos ver que tudo isso está bem relacionado com a obra do Espírito Santo de Deus. Vamos ver que inspiração, revelação e iluminação são necessários para a compreensão do ensino da Bíblia. Se nós queremos aprender as Escrituras, se nós queremos tomar a Bíblia e receber dela todo o conteúdo, tudo que ela tem para as nossas vidas, não só intelectualmente, não só o conhecimento, mas principalmente espiritualmente, trazendo mudanças e fazendo com que a nossa vida esteja dentro da ética da palavra de Deus, nós precisamos compreender estes conceitos que caminham juntos. São três doutrinas que vão sempre juntas na apreciação do valor das Escrituras. Eu não posso me achegar à Bíblia sem compreender como ela foi escrita. Eu não posso tomá-la sem saber para que ela foi escrita e o que ela pode fazer por mim. Quando eu tomo um livro, às vezes aquele livro, se é um romance, é uma ficção, vai ser apenas um lazer. Há uns livros que eu tomo que vão ser para o meu crescimento de conhecimento intelectual. Os livros de matemática, de português, de gramática, de história, vão me trazer o conhecimento. Mas a palavra de Deus, ela traz algo muito além de lazer, de entretenimento e de conhecimento intelectual. A Bíblia vai ter uma atuação muito forte no meu espírito. A palavra de Deus é a única, é o único livro, é a única palavra que pode transpor o meu corpo, a minha mente, a minha alma, chegando ao meu espírito e trazer mudança e transformação. Vamos ver então esse conceito da inspiração. O que é a inspiração bíblica? Para o autor do texto bíblico veio a inspiração e ele a transmite para a Escritura. Às vezes, quando nós vamos escrever uma redação, escrever uma carta, nós dizemos, eu preciso de inspiração. Quando você lê um poema muito bonito, você diz, esta pessoa estava inspirada. E assim, nós achamos que a inspiração é a pessoa ter ou aquele dom para escrever, ou naquele momento ela está com a sua mente bem limpa, bem tranquila, cheia de boas palavras, cheia de bons pensamentos para colocar aquilo de maneira escrita. Mas a inspiração das Escrituras é algo muito mais profundo, é algo muito mais maravilhoso, é algo que não se repete, não se repete. A palavra de Deus foi dada, Deus inspirou homens santos, homens separados, homens que foram separados por Deus, escolhidos por Deus para esta tarefa de receber a direção do Senhor para escrever a vontade de Deus, escrever a revelação de Deus, escrever sobre Deus, escrever sobre a direção do Senhor. Então, a inspiração é o que estes homens receberam para escrever. A revelação vem para o leitor,
que busca saber por meio das Escrituras a verdade e a vontade de Deus. Então, quando nós lemos as Escrituras, nós temos a revelação. O autor recebeu a inspiração, e vamos ver um pouquinho mais sobre isso. O leitor, a gente quando lê as Escrituras, nós recebemos, então nós buscamos ter a revelação, o entendimento. Nós queremos ver com bastante vagar o significado desta revelação. Quando Deus se mostra a nós, é como você olhar uma fotografia. Alguém viajou e você diz, como é lá? Ou, por exemplo, eu cheguei da África do Sul há poucos dias e nós tiramos muitas fotografias, filmamos alguns lugares, e então eu vou poder mostrar na fotografia aquilo que talvez com as palavras eu não consiga transmitir. E as pessoas, ao olharem aquela foto, aquela imagem revelada no papel, elas terão a noção exata daquilo que eu vi, a fotografia. Isto é a revelação. O fato de eu ter ido seria assim, de um grosso modo, mostrando o que seria a inspiração, ter recebido do Espírito a revelação de Deus e ter colocado isto em forma escrita. E a revelação é o poder contemplar aquilo que foi dado por inspiração, aquilo que Deus trouxe no passado. Então, através da revelação, o leitor pode conhecer a verdade e a vontade de Deus. E a iluminação. A iluminação vem pelo Espírito Santo, trazendo um entendimento prático das verdades eternas para o leitor das Escrituras. Hoje, quando nós abrimos a Bíblia, nós não temos inspiração quando lemos. Quem teve a inspiração foram os autores. Foi Moisés, foi Paulo, foi Tiago, foi João. Nós temos a iluminação do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo traz luz, entendimento para o nosso coração. Quando lemos, não sei se você já teve essa experiência, às vezes você lê uma parte da Bíblia e aquilo te parece obscuro, você não compreende o sentido. E você ora e pede, Senhor, revela-me aquilo que está escrito aqui, eu não entendi, mostra-me com clareza. E então, às vezes, de repente, você está andando ou dirigindo o carro, ou você está deitado, vai dormir ou acordou, e de repente aquelas palavras que você leu lhe saltam com luz. Você diz, é isto que isto significa. Este é o significado deste texto. O Espírito Santo traz luz, isto é, iluminação. Ele nos mostra o que aquelas palavras têm a ver conosco, o que aquelas palavras têm a ver com a nossa vida cristã prática. Isto é a iluminação, o entendimento prático das verdades eternas das Escrituras. Vamos ver que no passado, os profetas e os apóstolos foram movidos pelo Espírito Santo a escreverem os textos bíblicos. Eles foram movidos pelo Espírito. Não é de uma forma assim, como às vezes possamos pensar, que algo sobrenatural, e como um vento, Deus soprando e falando, escreve assim, assim. Pode ter acontecido assim algumas vezes. Como Moisés, como Samuel, ouviram a voz de Deus. E Moisés escreve, assim diz o Senhor. Ele ouviu a palavra de Deus. Ele ouviu Deus lhe dizendo. Nós vamos ter muitos textos da Escritura em que estão registradas essas palavras. Assim diz o Senhor. E ali vêm as palavras do Senhor, aquelas palavras que Deus disse. Mas muitas vezes a palavra virá escrita de uma forma tão natural, tão suave, como, por exemplo, as epístolas do Novo Testamento, Paulo escrevendo a Filemon, João escrevendo as 3 cartas, a carta de Tiago escrita para os hebreus da dispersão. Nós vemos assim que foi algo tão natural, inspirado pelo Espírito Santo, mas de uma forma natural dentro de um contexto.
E a Bíblia toda está inserida dentro de contextos históricos, contextos que nós precisamos conhecer. Estudar a Bíblia não é apenas ir lendo, lendo. Hoje temos tantas Bíblias de estudo e nós podemos compreender estas verdades, tendo também uma noção do passado, de como era aquela época, aquela geração, para compreendermos, para nos situarmos ali dentro do contexto histórico daquele momento em que está sendo registrado aquele texto das Escrituras. Então, no passado, tanto apóstolos como profetas, homens de Deus, foram movidos pelo Espírito Santo. Eles receberam a inspiração de Deus para escrever. Suas Escrituras foram inspiradas. Nós somos iluminados. Então, as Escrituras foram inspiradas e nós somos iluminados. Tanto a inspiração veio do Espírito Santo, como a iluminação vem pelo Espírito Santo. Os escritores, os autores da Bíblia foram inspirados por Deus para escrever. É claro que dentro deste contexto nós vamos ver vários estilos. Os estilos de acordo com a época e de acordo com a capacidade de cada um dos autores. Por exemplo, a primeira carta de Pedro, ela foi escrita de uma maneira rebuscada, erudita, porque Pedro teve Silvano junto com ele para ajudá-lo a escrever a carta. Pedro era um rude pescador. Pedro não falava um grego tão erudito, mas o Silvano era um homem mais fino, ele conhecia melhor, era mais intelectual, conhecia melhor a arte de escrever. E então, a primeira carta de Pedro, ela é mais rebuscada, ela é mais elaborada, ela é mais bem escrita. Já a sua segunda carta já está com um grego mais simples, já foi escrita de uma forma mais rudimentar, mais simples, porque foi o próprio Pedro quem estava ditando ou quem estava escrevendo aquela segunda carta. Então, nós vamos ter que o Espírito Santo ele vai usar aquele vaso que ele tem nas mãos. Um apóstolo Paulo, um profundo conhecedor das Escrituras, um homem intelectual, ele vai dar bastante de si, suas cartas vão ser profundas. E outros escritores que são mais simples vão trazer de uma maneira simples. Assim como hoje, nós temos pregadores da palavra de Deus que são intelectuais, que são pessoas que têm profundo conhecimento em várias matérias, eles podem falar de uma maneira para auditórios intelectuais, mas com o mesmo poder que aquele irmão simples fala com autoridade a palavra de Deus, mas ele vai falar de uma maneira simples, porque não significa que uma pessoa que não sabe fazer concordância verbal, ou conjugar bem os verbos, ou fazer o plural direitinho, usar bem a gramática, o Espírito Santo vai usar aquele vaso que ele tem nas mãos. Por isso é importante que eu e você, é importante que nós nos dediquemos com o nosso melhor, que você estude, que você cresça intelectualmente, espiritualmente, para dar sempre o seu melhor, para que Deus possa te usar. Então, vamos ver que dentro desse conceito, dos conceitos de inspiração, revelação e iluminação, vamos ver que as Escrituras foram inspiradas. O Espírito Santo trouxe a inspiração. Na limitação intelectual de cada um dos autores, o Espírito Santo trouxe as verdades de Deus. E nós que lemos, nós que somos os leitores da Bíblia, nós somos iluminados pelo Espírito Santo. Ele traz luz sobre o texto para trazer entendimento destas verdades. Inspiração é um termo que vem do latim. Inspiro significa soprar para dentro. Nós conhecemos bem a nossa respiração, que tem estas duas fases de inspiração, é soprar para dentro, é entrar ar dentro dos pulmões. Inspirar e expirar é quando o ar sai para fora dos nossos pulmões. Inspiração,
e expiração. Quando nós falamos quando o ar está saindo dos nossos pulmões. Nós falamos no momento da expiração. Os ventrílocos, eles falam no momento da inspiração, por isso não parece que a palavra está saindo dos seus lábios. Então, inspirar ou inspiro significa soprar para dentro. E como espírito, esta palavra, né, o pneuma ou o ruach, no hebraico, significa vento. Espírito Santo, vento. E a inspiração é a entrada desse vento, é a entrada do Espírito para trazer a vontade de Deus, para tomar aquele vaso, podemos dizer assim, entre aspas, aquele vaso em suas mãos, que é o autor que vai escrever as porções bíblicas. Então, inspiração é isso, soprar para dentro, é ser cheio do Espírito Santo e escrever. E escrever. Isso aconteceu com os autores, mais ou menos 40, 42 autores da Bíblia Sagrada. Inspiração, soprar para dentro. Inspiração, Deus soprou para dentro do autor das Escrituras Bíblicas a sua verdade. Nós jamais conseguiríamos chegar à verdade pelo nosso conhecimento. Nós jamais conseguiríamos galgar a revelação de Deus. É como se uma formiguinha quisesse conhecer o gigante, o elefante, e ela fosse subindo devagarinho. Nos seus olhinhos, no seu contexto, ela consegue ver apenas aquela pele grossa do elefante, ela não consegue ter a noção do seu todo. É impossível. Mas Deus, Ele se revelou a nós. Deus é muito mais a proporção do homem diante de Deus, é infinitamente maior do que de uma formiguinha diante de um elefante. Infinitamente maior. Deus excede a todo entendimento, Ele ocupa todos os espaços, tudo que foi criado não é nem 1/1000.000º da parte de Deus. Tudo isso está mergulhado em Deus e Deus é muito, 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 muito mais. Muito mais. Nós temos dado um exemplo e eu quero mostrá-lo aqui com uma folha em branco. Se você imaginar que esta página em branco represente Deus, nós podemos ver que uma pontinha, um pequeno triângulo aqui de 1 centímetro de lado, representaria tudo que foi criado. As estrelas, o sol, a luz, o sistema solar, e os anjos, os demônios, os homens, todos os que já existiram desde Adão até hoje, todos os animais, tudo que já existiu e existirá, tudo caberia dentro deste triângulozinho. E nós podemos imaginar o tamanho de Deus. É essa a proporção. Deus é infinitamente maior do que tudo que nós podemos ver, sentir ou perceber com os nossos sentidos. Portanto, Deus se revelou. O próprio Espírito Santo encheu, soprou para dentro, encheu homens no passado, 40 e poucos homens, no decorrer de 1500 anos, trazendo a revelação de Deus para nós. Isto é a inspiração. O conteúdo das Escrituras não é uma especulação ou uma descoberta que alguém tenha feito após uma longa e cansativa pesquisa. Não houve uma pesquisa filosófica do homem. Hoje nós vemos aí o estudo da filosofia, o homem vai pensando, trazendo as suas conclusões, conclusões lógicas e chegando ao conhecimento disso ou daquilo. Nas pesquisas filosóficas do homem, ele chega a uma conclusão. Eu ainda não sei nada. É a conclusão a que chegou o Salomão. Salomão, aqui, aliás, é o Lemuel, em Provérbios, no capítulo 30, dos versículos 1 ao 6, ele diz o seguinte, eu falei, o Lemuel é Agur, palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Disse o homem, fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto.
porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem. Não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, quando você começa a estudar, qualquer que seja a matéria, você vai chegar a uma conclusão. Quem tem doutorado em alguma matéria, você chega a uma conclusão. Não sabemos nada. Somos limitados em nossos conhecimentos. Quanto mais a pessoa acha que sabe, é porque ela não se aprofundou em nada. Quanto mais você se aprofunda, mais descobre que não sabe nada. Fatiguei-me, ó Deus, estou fatigado. Eu sou muito estúpido para ser homem. É a conclusão filosófica dos homens. Não se pode encontrar a verdade absoluta pela indagação e pela filosofia. Nós podemos encontrar a verdade pela revelação das Escrituras, pela revelação de Deus aos homens, da sua autorrevelação deixada para nós através das Escrituras. Então, as Escrituras, o conteúdo da Bíblia, não é uma especulação, não. A Bíblia, o Senhor mesmo, no livro de Isaías, o Senhor ele lança um desafio. Ele diz, quem? Quem é o Deus que pode dar predição das coisas que hão de acontecer? Quem pode prever o futuro? Vem e mede forças comigo e me fala quem pode fazer isso, senão eu, o Senhor. E nós temos visto até hoje, 2000 anos se passaram desde Cristo. 2000 anos se passaram desde que se fechou a Bíblia, que foi selado como Escritura, como livro sagrado. Todos os sinais, todas as profecias, tudo que o Senhor disse tem se cumprido com absoluta precisão. Cumpriu-se o Velho Testamento no Novo Testamento e as profecias do Novo Testamento e também do Antigo para o final dos tempos têm se cumprido nos nossos dias com absoluta precisão. Por exemplo, Isaías nos diz como pode nascer uma nação em um dia. Como pode isso acontecer? E o Senhor disse, isso vai acontecer. Israel, em 1948, uma nação, nasceu em um dia. Impossível. Uma bandeira, um hino, uma língua, uma cultura renasce. Renasce das cinzas, renasce dos ossos secos, renasce da profecia, renasce do poder de Deus. Profecias que se cumprem. A palavra de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos na nossa geração. Esta é a Bíblia. As Escrituras Sagradas estão aí se cumprindo. Então, o conteúdo das Escrituras não são meras especulações, nem a descoberta de alguém através da filosofia, mas o conteúdo da Escritura é a inspiração, é inspirado por Deus. O Espírito Santo colocou na mente e no coração do escritor bíblico a capacidade de apreender e de registrar a sua palavra. Anote isso. O Espírito Santo colocou na mente e no coração do escritor bíblico a capacidade de apreender e registrar a sua palavra. Foi Deus quem colocou. Foi Deus quem trouxe esta capacitação para o autor da Bíblia entender, receber e registrar. E colocar aquilo de uma forma escrita. Prosseguindo, vemos que a Bíblia, pois, nasceu no coração e na mente de Deus. Ele soprou suas ideias para o homem, isto é, inspiração. Então, a Bíblia não é resultado de especulação. A Bíblia não é mística da experiência de um ou de outro, mas a Bíblia nasceu no coração de Deus,
na mente de Deus. Deus quis se revelar a nós. E como Deus é eterno, a sua palavra é eterna. Ele soprou suas ideias para o homem. O Espírito Santo trouxe, ele soprou suas ideias para o homem. E isto é inspiração. Inspiração. Então, a inspiração bíblica é exatamente isso. Você ter essa compreensão de que no passado, estes homens, profetas, santos de Deus, sacerdotes como Esdras, profetas como Isaías, legisladores como Moisés, estadista como Daniel, e homens de Deus, os apóstolos, um fariseu como Paulo, convertido, e um pescador como Pedro, receberam a inspiração para trazer a revelação de Deus. Prosseguindo, o que é inspirado não é o escritor humano, mas sim o texto bíblico. Segundo Timóteo 3,16 diz, toda escritura é inspirada. O que é inspirado não é o escritor, mas a escritura. A escritura. A escritura é que recebeu esta inspiração. Ela tem total autoridade, a autoridade divina para nos trazer vida, para nos trazer salvação, para nos trazer cura, para nos trazer conforto, para nos exortar, para nos ensinar no caminho da justiça. A Escritura foi divinamente inspirada. Então, nós podemos dizer aqui que não é o autor que é inspirado, mas a Escritura é que foi divinamente inspirada. Ela é esta obra maravilhosa do Espírito Santo, e o Espírito Santo usou estes canais, usou homens, usou pessoas inseridas em contextos históricos, inseridas em contextos geográficos, inseridas em contextos culturais diferentes. Em 1500 anos de história, foi o tempo em que a Bíblia foi escrita. Mas não são os homens que foram inspirados, mas a Escritura, aquela palavra. Por exemplo, quando Paulo escreve para Filemon, a sua pequenina carta a Filemon, talvez Paulo não podia ter noção do que Deus faria no mundo através daquela pequena carta. Na época de Paulo havia escravos, havia a escravidão, os prisioneiros de guerra se tornavam escravos, as pessoas endividadas se tornavam escravos, e escravos com as maiores humilhações. Muitos cristãos, muitos escravos se converteram ao cristianismo. E Paulo então escreve a um amigo seu, a Filemon, a respeito de um escravo fugitivo e que se converteu. O escravo se chamava Onésimo. E Paulo escreve para o seu amigo Filemon dizendo, estou enviando de volta Onésimo, o seu escravo cujo nome significa inútil, útil. Mas ele tinha sido inútil, ele fugiu, ele não foi um escravo obediente, ele fugiu do seu Senhor. E agora convertido, ele tinha de acertar a sua vida. E Paulo diz, ele está voltando para você. Eu gostaria, Filemon, que ele ficasse comigo para me servir, mas eu estou enviando a você. E quero que você o trate como irmão caríssimo. Essa palavra de Paulo trouxe uma mudança no entendimento dos cristãos com relação à escravidão ou à escravatura. Os cristãos compreenderam que não deveriam ter seus irmãos como escravos. Nós tivemos a escravidão aqui no Brasil, na América do Norte, nos países colonizados, naquele período ali das conquistas, né, pelos navios, indo, conquistando os continentes, nas grandes descobertas. Nós vimos que a escravidão foi largamente praticada, a escravatura, buscando-se os negros na África, buscando pessoas em outros lugares, servindo como escravos. Mas, através do cristianismo, isto foi rompido. Não haver mais a escravidão. Foi o cristianismo que trouxe a igualdade dos homens. E a base para isso foi aquela pequenina carta do apóstolo Paulo.
era uma palavra inspirada. Apesar de ser um assunto aparentemente trivial, Paulo enviando de volta um escravo para o seu amigo. Um assunto normal, mas o Espírito Santo estava inspirando aquela escritura que produziria mudanças radicais no contexto de toda a humanidade, da igreja e da humanidade. Portanto, a escritura é inspirada. Prosseguindo, escritura inspirada, theopneustos, expressa que o produto final de todo o processo, a escritura, possui a qualidade de ser palavra de Deus e, portanto, autoridade divina. É baseado nesta premissa da inspiração das Escrituras que nós temos a Bíblia com toda a autoridade divina para os homens. Ou seja, o que a Bíblia diz é a verdade. O que a Bíblia diz vai se cumprir. O que a Bíblia diz tem autoridade. O que a Bíblia diz é regra de fé para os nossos corações. Os textos sagrados são inspirados por Deus. A Escritura é inspirada e, portanto, ela tem autoridade para definir, para falar ao nosso coração, para mudar contextos e para trazer a revelação de Deus e o poder de Deus atuando na vida de quem entra em contato com as Escrituras através da leitura ou do entendimento dela. Isto é inspiração. A Escritura, theopneustos, é inspirada. Os escritores foram conduzidos, feromenoi, pelo Espírito Santo para registrarem o que Deus soprou. Por isso, estes textos possuem a autoridade de palavra de Deus e devem ser obedecidos, de acordo com 2 Pedro 1:21 e o capítulo 1, verso 19. Os escritores foram conduzidos pelo Espírito Santo. Eles foram dirigidos. Em Pedro está escrito que homens santos, inspirados por Deus, escreveram. Eles foram conduzidos por Deus. Foi o próprio Senhor que os conduziu, que os moveu para escrever, que lhes trouxe as palavras, que lhes trouxe o sentido, que lhes trouxe a revelação. E quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos que nós temos aqui partes da Escritura que são histórias. Temos livros históricos, como, por exemplo, Gênesis, Êxodo, nós temos Josué, Juízes, Rute, temos o livro de Atos. São livros que nos contam histórias, mas não como um livro de história qualquer, porque nós vemos que essas histórias são proféticas. Quando lemos essas histórias na Bíblia, o nosso coração arde e o Espírito Santo nos ilumina, trazendo entendimento destes textos para mergulhar na verdade de Deus, na vontade de Deus, na revelação dos seus planos para nós. Não são apenas histórias, mas são profecias. E as profecias são históricas, ou seja, as profecias elas se cumprem no decorrer da história e elas nos trazem um entendimento do futuro, olhando para o passado. Então, os escritores foram inspirados. A inspiração foi limitada à Bíblia em si, isto é, as Escrituras foram inspiradas. É muito importante que bater nesta tecla, você saber que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Você saber que a Bíblia é a palavra de Deus, não apenas contém a palavra de Deus. É certo que na Bíblia tem palavras que foi o diabo que disse. Por exemplo, na tentação de Jesus, o diabo diz, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas ali, aquele fato contado, aquela história contada, aquele registro, é a palavra de Deus. É Deus nos mostrando, nos revelando como o diabo age, como ele tenta, como devemos responder ao inimigo, como devemos agir. Então, toda a Escritura foi inspirada e ela é base de fé para nós. E ela serve de lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. As Escrituras, a inspiração está limitada à palavra de Deus.
Agora vamos ver o que é a revelação. A revelação significa tirar o véu, mostrar o que estava encoberto. Revelar é exatamente mostrar aquilo que estava oculto. Por exemplo, se você tem uma radiografia, vamos tomar, por exemplo, de um dente. O dentista olha, o paciente está com aquela queixa. Meu dente dói com água fria ou com água quente, com coisas quentes, dói. E o dentista olha e ele não vê nada aparentemente, externamente, nada que justifique aquela dor. Então ele vai tirar uma radiografia para ver aquilo que seus olhos não veem lá no interior do dente, do tecido dentário, da estrutura óssea, e ele então tira a radiografia. O raio-x atravessa aquelas estruturas e vai impregnar aquela imagem no filme. O filme é mergulhado ali numa câmera escura, ele é mergulhado no revelador. O revelador mostra o que estava oculto. E ele passa então na água aquele filme que foi revelado e depois, para fixar aquela imagem, para não se perder com a luz, ela é passada no fixador. E o fixador vai fixar aquela imagem e novamente é lavado o filme na água e você tem aquele filme ali, sempre aquela imagem revelada que será guardada e pode ser examinada. A mesma coisa acontece conosco diante das Escrituras. Há coisas que nossos olhos não percebem. Você lê um texto e você não percebeu o que Deus queria te falar. Aí o Espírito Santo, você mergulha no revelador. Você vai e pede ao Espírito Santo, revela-me o que está escrito aqui. Revela-me no profundo o que significa essa Escritura. E Ele traz a revelação. Aquilo que nossos olhos não viam, você pode ver nas Escrituras, numa história, num versículo, salta aos nossos olhos. Mas então aquilo é lavado, passa pela água, a água da própria palavra. A própria palavra. Nós vamos ver que a revelação bíblica, ela vai se confrontar com a própria Bíblia. Aquilo que o Senhor nos revelou num texto, que não podemos tirar o texto do seu contexto, tem uma confirmação em outra escritura. A própria Bíblia se confirma, textos com textos, o Antigo Testamento com o Novo Testamento, eles se confirmam. Isto é passar na água e fixar esta verdade. Quando nós colocamos em prática aquela revelação que tivemos de Deus, ela fica fixada em nossas vidas. Jamais será perdida aquela revelação. Então, nós a passamos novamente na água, ou seja, quando aquela revelação se torna experimental, quando nós tomamos posse daquela realidade. Por exemplo, o Espírito Santo te convence que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, que Jesus nos perdoa de todos os pecados se nós nos rendemos a Ele e o confessarmos como Senhor e Salvador. Ele nos purifica, nos santifica e nos traz vida eterna. E quando você se apropria na prática desta verdade, você a fixou e jamais perderá essa revelação. Isto é o propósito de Deus. Isto é, a inspiração lá está, a revelação nos mostra e a fixação é através da iluminação do Espírito na prática da nossa vida cristã. Então, revelar significa tirar o véu, mostrar aquilo que estava encoberto. Revelação, portanto, é o conteúdo registrado pela inspiração. Revelar é mostrar o que foi inspirado. É mostrar aquilo que o Espírito Santo deu no passado, trouxe no passado. Isto é a revelação. É tirar o véu, é mostrar o que estava oculto, trazer a revelação. E nós vamos perceber que esta revelação, ela também é feita por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou, o Espírito Santo revela. Não há ninguém melhor para nos ensinar ou mostrar a respeito de uma obra. Não há ninguém melhor do que o seu próprio autor. E se o autor da Bíblia foi o Espírito Santo, ele é que pode nos revelar a sua intenção
naquilo que ele escreveu ou naquilo que ele inspirou para ser escrito. Portanto, a revelação das Escrituras nos é dada também pelo Espírito Santo. Nas Escrituras, a inspiração e a revelação se combinam para assegurar que a Bíblia é a palavra de Deus, trazendo a exatidão dos fatos sobre o Senhor e o seu propósito para os homens. Então, eu quero que fique bem claro, que você entenda bem isso, que nas Escrituras a inspiração e a revelação se combinam para assegurar que a Bíblia é a palavra de Deus. Foi Ele quem inspirou e é Ele quem revela, trazendo a exatidão dos fatos sobre Deus e sobre o seu propósito para os homens. A revelação nas Escrituras é exatamente mostrando quem é Deus, quem é o homem, qual o propósito de Deus para o homem, como que o homem pode receber de Deus tudo aquilo que Deus planejou para ele, como que o homem pode alcançar salvação, vida eterna, perdão, isso tudo através das Escrituras. Por isso, a Bíblia tem essa importância vital dentro do cristianismo. E isto é maravilhoso. Podemos dizer que a inspiração é o automóvel e a revelação é o passageiro. Então, a inspiração é que vai nos conduzir, a inspiração é que nos leva, nos conduz a Deus. O passageiro é a revelação. A revelação. Nós podemos ver, você que é um passageiro, está ali, abre a janela, você sente aquele ar gostoso do carro que vai, e você vai vendo a paisagem, você vai admirando o que está ali, você vai sendo conduzido dentro do plano de Deus, da vontade de Deus, que é estar com o Pai, é ir para a casa do Pai, é ir para as mansões celestiais, é o caminho para Deus. As Escrituras nos levam a Deus. Deus se revelou. Ele tirou o véu que o encobria diante dos homens e se deu a conhecer a humanidade. Deus quis se revelar e ele se revela através das Escrituras. A revelação de Deus está na natureza, na consciência do homem e nas Escrituras. São as três fontes da revelação de Deus. E a Escritura nos mostra Deus. Só de ter o contato com a palavra de Deus, nós podemos ter um entendimento da sua vontade. O propósito da Bíblia é trazer a autorrevelação de Deus aos homens. Então, este é o propósito. Você quer conhecer Deus? Conheça as Escrituras. E Jesus, como o verbo de Deus, ele diz, olha, quem conhece a mim, conhece o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o verbo, Jesus é a Escritura, o verbo de Deus encarnado. E através dele nós podemos ir ao Pai, conhecer o Pai e a vontade do Pai. Conhecer as Escrituras é fundamental para termos a autorrevelação do próprio Deus. Deus se revelou nas Escrituras e mostrou seus planos para a humanidade. Não só a revelação de Deus está nas Escrituras, mas os seus planos para os homens. Deus criou o homem para dominar, para reinar com ele, para viver em perfeição, em santidade, em pureza. Mas o homem pecou, o homem falhou no propósito de Deus. Então Deus enviou o seu Filho para restaurar o homem ao propósito divino, para colocar o homem junto com Jesus, como herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, para reinarmos com o Senhor. E através de Cristo, Deus nos mostra os seus planos para o homem, de nos levar a sermos filhos de Deus e a vivermos com Ele eternamente, reinando com o Senhor Jesus. E a Escritura então nos mostra o coração de Deus e o seu plano para os homens. Jesus é o clímax da revelação de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus nos revelou o Pai.
Filipe, um dos discípulos do Senhor, disse: Senhor, falando para Jesus, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus então respondeu para Filipe: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Podemos conhecer o coração do Pai, os propósitos do Pai, olhando para o Filho, tocando no Filho como homem, encarnado aqui, estando entre nós, perfeito, puro, santo, justo, capaz, Senhor, maravilhoso, misericordioso. Então, ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus nos revelou o Pai. Jesus é a maior revelação de Deus e a finalidade da revelação é tornar Deus conhecido aos homens. Nós temos os judeus que tiveram a revelação, receberam a Torá, receberam o Antigo Testamento, mas não creram no Messias que Deus enviou, não creram em Jesus. Então, a revelação deles está ainda limitada. Eles não têm certeza de salvação, não sabem para onde vão, têm a esperança, mas não sabem, não têm a certeza ao partirem daqui. A certeza só é dada através de Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Jesus é a maior revelação de Deus, ele é o clímax. Em Jesus, tudo se clareia, tudo se mostra. Ele é o sol do meio-dia, ele é a brilhante estrela da manhã, ele é a luz que veio e espancou as trevas e nos traz a revelação do próprio Deus. E agora vamos ver o que significa iluminação. A iluminação significa fazer a luz brilhar. Isto é iluminar. Sabemos o que é acender a luz, acender uma vela, acender o fogo. E quando você toca no interruptor e a energia elétrica faz acender a luz incandescente ali, nós então vemos que as trevas vão embora. Você não precisa nem perguntar onde estão os móveis, a luz te mostra. A luz traz este milagre maravilhoso de nos mostrar todas as coisas onde antes as trevas imperavam. Uma pessoa que está em trevas, quando brilha a luz, ela compreende, ela enxerga, ela pode ver e ela tem a paz, e ela tem a salvação, e ela tem a vida eterna. Portanto, a iluminação também é obra do Espírito Santo. É quando as Escrituras se tornam realidade na nossa vida, suas verdades se tornam verdades experimentais. Não somos inspirados simplesmente porque não recebemos a revelação, mas somos iluminados para conhecê-la. Creio que você já entendeu bem que a inspiração veio para os autores da Bíblia. A revelação vem para quem lê a Bíblia e busca o entendimento do Espírito Santo. E a iluminação é o entendimento daquelas verdades colocadas em prática pelo Espírito Santo. Por exemplo, no Sermão do Monte, Jesus nos diz verdades tão difíceis de serem vividas na nossa força. Quando o Senhor diz, olha, se alguém te bater em uma face, oferece a outra. Dá a quem te pede. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Na nossa força, amar o inimigo, orar pelos que nos perseguem, bendizer os que nos amaldiçoam, isso só é possível no poder do Espírito Santo. E quando temos a iluminação do Espírito, é a graça de compreender as Escrituras e o poder para vivenciá-las. Isto é a iluminação. A iluminação do Espírito Santo, a compreensão desta revelação de maneira prática. Em Efésios 1:18, Paulo ora dizendo, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais.
Paulo ora para que o povo de Deus tenha a iluminação no seu coração, nos olhos do coração, compreenda espiritualmente a palavra de Deus. Para quê? Para compreender a esperança do seu chamado. Fomos chamados para boas obras, fomos chamados para pregar o evangelho, fomos chamados para interceder, como Gideões da oração, Gideões da adoração, Gideões da pregação da palavra, fomos chamados para interceder até a volta de Jesus. Fomos chamados para adorar ao Senhor em espírito e em verdade até a volta do Senhor. Fomos chamados para evangelizar, para levar luz às nações, aos povos, às pessoas que estão ao nosso redor, até a volta de Jesus. Paulo ora para que nós possamos ser iluminados para compreender a esperança do nosso chamado e cumprir na prática aquilo que está revelado nas Escrituras. Iluminação é a descoberta dos crentes das grandes verdades reveladas por Deus na sua palavra e a sua aplicação direta em suas vidas. Isto é iluminação. O entendimento destas verdades, o entendimento daquilo que Deus nos trouxe e o modo como aplicar. Nós vamos caminhando de fé em fé, de glória em glória, nós vamos caminhando na presença do Senhor, guiados pelo Espírito Santo, dia após dia. Ele vai iluminando os nossos passos, Ele vai iluminando o nosso caminho e nós vamos marchando em verdade, em fidelidade, em amor, em bondade, amando-nos uns aos outros, servindo-nos uns aos outros. Vamos aprendendo. O Espírito Santo vai nos ensinando através dessa iluminação que temos do Espírito Santo, das verdades sendo colocadas em prática. É através da iluminação que o Espírito Santo dá aos cristãos a capacidade intelectual de compreender o que foi inspirado e revelado nas Escrituras. Então, esta capacidade para compreender as Escrituras é o Espírito Santo quem dá. E Paulo, ele nos diz que nós devemos caminhar de acordo com aquilo que nós recebemos, que nós devemos andar de acordo com a revelação que nós já temos. Isto é, andar na luz, andar cumprindo o propósito de Deus. É impossível entender a situação de pecado sem a intervenção do Espírito Santo, pois ele é quem produz luz em nossa consciência. Quem está em trevas acha que está tudo bem, não tem problema, está tudo bem, numa boa. Se você fala da vida eterna, fala do céu, do inferno, não que é isso, não vou pensar nisso. É algo tão fundamental, é algo tão importante, mas eles estão cegos. O Espírito Santo, através da iluminação, traz luz e entendimento e mostra a situação do coração humano e traz o perdão e a aplicação da palavra. A iluminação acontece porque o homem natural não pode discerni-la. Vamos ver este texto aqui, 1 Coríntios 2,14 diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, sem Jesus, não pode compreender as coisas de Deus, porque só através do Espírito podemos compreender. A obra que Cristo consumou na cruz faz sentido sob a iluminação do Espírito Santo. Só mesmo quando o Espírito convence, só mesmo quando o Espírito traz luz, a pessoa pode compreender a obra da cruz. Paulo diz em 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E isto é maravilhoso. O Espírito Santo nos ensina através das Escrituras. É o Espírito Santo quem nos revela a palavra de Deus, a vontade de Deus e nos ensina. E finalizando, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deus entregou ao Espírito Santo esta obra maravilhosa de revelar-se aos homens, através da inspiração aos autores da Bíblia, da revelação
ao leitor da Bíblia, aquele que está lendo, e da iluminação para ser colocada em prática aquelas verdades eternas. Que você leia as Escrituras, ame as Escrituras e as coloque em prática no poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.